Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 5, e o versículo de número 9. Assim está escrito: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o sangue poderoso de Jesus. Retrata-nos quando João, o apóstolo, estava exilado na ilha de Patmos e Deus decidiu abrir-lhe os céus e dar a ele a revelação das coisas que estavam por acontecer. E quando chega a este capítulo 5, ele tem lá uma visão, quando ele diz: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isto foi o que João viu naquela visão que Deus lhe abriu os céus. E ele diz: E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Não encontrou-se ninguém que pudesse fazer isto. E João retrata aqui as seguintes palavras: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então João olha para si e diz: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de o olhar para ele. Que livro maravilhoso era este! Um livro escrito por dentro e por fora, um livro selado. Quando nós observamos isto, significa que era um livro por demais importante, pelo qual aqui na terra, no céu e debaixo da terra, não se encontrou ninguém que tivesse a capacidade ou a liberdade de tomar este livro nas mãos e abri-lo para, desatando os selos, observar o que estava escrito naquele livro. E quando João observa isto, ele diz: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Não havia ninguém que tivesse entre os homens esta dignidade para abrir aquele livro, e nem sequer de ler, e muito menos de olhar para aquele livro. Tal a beleza, a majestade daquele livro escrito por dentro e por fora. E quando João estava chorando, um dos anciãos que lá estava disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O conforto que João recebeu foi que entre os homens não havia ninguém, entre os anjos não havia ninguém, mas havia um que era capaz, suficiente, para tomar este livro em suas mãos, desatar os selos e abrir este livro. O ancião disse a João que era o leão da tribo de Judá. Quando tem esta expressão, leão da tribo de Judá, é um dos títulos denominados a Jesus. E diz: a raiz de Davi. Jesus veio
da descendência de Davi. Portanto, Mateus escreveu que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Então, da raiz de Davi, Deus disse que levantaria um para se assentar permanentemente no trono. E aqui estava este, a quem um dos anciãos revelou a João para que não chorasse, porque já tinha encontrado alguém digno de abrir aquele livro. E quando João observa e olha, ele diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Foi anunciado um leão, o leão da tribo de Judá. Mas aqui apresenta-se agora a João como um cordeiro que, havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, veja como é a revelação do que diz a palavra de Deus, falando sobre estes 7 Espíritos. Nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 11, diz: brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui retrata-se os 7 Espíritos de Deus: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava no trono, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos que ali estavam prostraram-se diante do Cordeiro, e eles eram possuidores de harpas e salvas de ouro, que eram cheias de incenso, que são as orações dos santos, que são colhidas e levadas a estas taças. Quando estes animais e estes anciãos se prostraram diante do Cordeiro, reconhecendo a legalidade que ele tinha pela dignidade de tomar o livro, desatar os selos e abri-lo, então eles se abrem num cântico que ressoa por toda a corte celestial. E o cântico dizia: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Veja quão poderoso é o sangue de Jesus Cristo, que com este sangue, este sacrifício oferecido por Jesus, foi possível comprar para Deus homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Estes, através do sangue de Jesus, foram comprados para Deus. E estes anciãos e animais prestaram adoração ao Cordeiro de Deus. E no versículo 12 diz que com grande voz diziam os anjos, que são milhões de milhões e milhares de milhares: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E no versículo 13 diz: e ouvi
toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Veja quanta devoção, reverência, adoração e declaração tanto os animais, como os anciãos, como os anjos, como toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra, num tributo de louvor, de adoração, de reconhecimento que só existe um, digno, único, de tomar o livro, de abrir os seus selos, e este é Jesus Cristo, que segundo a palavra de Deus, ele foi morto ainda antes da fundação do mundo. Portanto, com base neste texto, nesta grande declaração e confirmação da dignidade do Senhor Jesus, que com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, povos, línguas e nações, levando-os redimidos e reconciliados diante de Deus. Com isto, nós podemos entender quão precioso e profundo é o valor do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é poderoso. Este poder que há no sangue de Jesus, falando-se do seu sacrifício, da sua entrega voluntária diante de Deus em favor da humanidade, então, neste sangue, neste ato de sacrifício de Jesus diante de Deus, nós vamos encontrar o poder que há neste sangue, já que dissemos que o sangue de Jesus, ele é poderoso. Então, no sangue de Jesus há poder. Primeiro, há poder para perdoar. O sangue de Jesus, nele há poder para perdoar, conforme podemos observar em Mateus, no capítulo 26 e o versículo de número 28, onde está escrito assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Então, há perdão no sangue de Jesus. Quando observamos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, e o versículo de número 7, está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, em primeiro lugar, vimos que há perdão no sangue de Jesus. Segundo lugar, nós observamos que há purificação no sangue de Jesus. É o sangue que nos purifica, nos limpa, nos torna mais alvos que a neve, mediante este sangue preciosíssimo e poderoso de Jesus. Em terceiro lugar, nós encontramos em Efésios, no capítulo 1, e o versículo de número 7, onde está registrado assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então aqui temos a redenção. Fomos redimidos pelo poder do sangue de Jesus. Então, redimidos agora para servirmos
e adorarmos ao Senhor. Por este sangue precioso nós fomos redimidos. Em quarto lugar, encontramos em Atos, no capítulo 20 e o versículo 28, onde está escrito assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, observamos aqui que há resgate no sangue de Jesus. Não somente a redenção, mas também o resgate. O sangue de Jesus foi o preço do nosso resgate para nos trazer de volta para Deus. Em quinto lugar, nós encontramos em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 9, onde está escrito assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui encontramos que o poder que há no sangue de Jesus para nos justificar diante de Deus. Justificar é declarar-nos justos por conta da justiça que o Senhor Jesus praticou e levou os nossos pecados. A justiça dele agora é colocada à nossa disposição através de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para justificar a cada um de nós. Em sexto lugar, nós observamos em Apocalipse, no capítulo 5 e o versículo 9, foi onde li inicialmente, está escrito assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Este sexto resultado do poder que há no sangue de Jesus, ele certamente é quem pode trazer a cada um de nós esta oportunidade maravilhosa, conforme vemos também no capítulo 12 e o versículo 11 de Apocalipse, onde está escrito assim: 12 e 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós observamos aqui o poder que há no sangue de Jesus para nos garantir vitória. Somos vitoriosos pelo sangue de Jesus Cristo. E em sétimo lugar, nós encontramos em Hebreus, no capítulo 13, e o versículo de número 12, está escrito assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, observamos quão poderoso é o sangue de Jesus, que ele coloca à nossa disposição pelo menos 7 resultados permanentes, maravilhosos, que podem transformar, mudar a nossa vida e nos colocar em sintonia com a vontade do Senhor nosso Deus. Então nós observamos que através do Cordeiro, que foi morto ainda antes da fundação do mundo, que teve a dignidade de pegar aquele livro que foi mostrado a João
escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, cujo céu, terra e debaixo da terra não havia ninguém que pudesse tomar o livro, olhar para ele e desatar os seus selos. Mas houve um da parte de Deus, o leão da tribo de Judá. E quando João olha, ele vê o cordeiro que foi morto. E quando este cordeiro toma o livro e desata os seus selos, toda criatura celestial, humana e terrena se curvam, se dobram diante do Senhor para adorá-lo e declarar a dignidade dele de abrir o livro e, portanto, digno de receber honra, glória, poder e ações de graças. Então, quando observamos aqui que ficou registrado 7 resultados do poderoso sangue de Jesus. Primeiro resultado é que no sangue de Jesus nós somos perdoados. Segundo resultado, no sangue de Jesus nós somos purificados. Terceiro resultado, no sangue de Jesus nós somos redimidos. Quarto resultado, no sangue de Jesus nós fomos resgatados. Quinto resultado, do sangue de Jesus, nós somos justificados. Sexto resultado, do sangue de Jesus, nós recebemos a garantia da vitória. E o sétimo resultado do sangue de Jesus é que nós somos santificados, separados para servir a Deus. Então, desfrutemos deste sangue poderoso de Jesus, que traz tantos benefícios para a nossa vida, nos limpa, nos purifica, nos perdoa, nos santifica, nos resgata, nos redime e nos garante a vitória tão necessária para seguirmos adiante, servindo, bendizendo e adorando ao Senhor. Então, que estejamos debaixo do poder maravilhoso que há no sangue carmesim, sangue remidor, sangue puro e purificador do Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.